Tá, beleza. Tá todo mundo vendo minha tela direitinho? Top. Então, gente, faz tempo que a gente não se vê, né? Porque semana passada eu não pude dar aula, mas continuando de onde a gente parou, a gente estava nessa aula aqui, né? Que é a aula passada, e aí a gente fez uma revisão zona de tudo que a gente estudou em eletricidade, carga, força elétrica, materiais que podem ser condutores isolantes, os 3 jeitos de fazer a eletrização, né? Atrito, contato e indução. Esses fenômenos aqui, choque, raio elétrico, aterramento. Aí depois a gente falou um pouquinho do que é corrente elétrica, que é o movimento ordenado de cargas, e circuitos. E aí a gente fez até algumas questões, né, de circuitos. E aqui a gente fala um pouquinho sobre os elementos, que tem a tensão elétrica da bateria, ou da pilha, ou da tomada. A gente tem a própria corrente, que é os elétrons se movendo. A gente tem um jeito de medir isso, que é nessa unidade chamada ampere. E a gente tem a resistência, também, que é o quanto que um material qualquer resiste à passagem de corrente. Por isso que é resistência. E aí a gente também tem um jeito de medir, e a gente chama a unidade de ohm, que é esse símbolo aqui, essa letra grega. Deixa eu pegar. Então, a gente fala, tem 20 ohms de resistência, tem uma fonte de 9 volts nesse circuito e uma corrente de 5 amperes. Tem esses 3 números que vão caracterizar o que está acontecendo no circuito. Aí a gente fez a questãozinha aqui e tal. Aí a gente passou para falar de energia. E energia, sim, que a gente vai falar um pouquinho hoje também, porque a gente vai fazer umas questões dos outros assuntos também. A gente falou, existe energia aqui entre 2 placas que tem cargas diferentes. Por quê? Porque se você colocar um objeto que tem carga no meio delas, ele vai se mover. E se ele se move é porque ele está ganhando energia cinética. E essa energia veio de alguma outra energia, porque energia se conserva, veio de uma energia potencial. Então a gente estudou que existe energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, e nesse caso aqui a gente vai chamar essa energia potencial de energia potencial elétrica, que é o potencial de energia cinética que ele pode dar se eu colocar um elétron aqui, porque o elétron vai se mover. Então, quanta energia cinética ele conseguir? A gente chama, antes dele ganhar essa energia cinética, a gente chama a energia que ele é capaz de ganhar aqui no meio de energia potencial elétrica. E aí é isso que causa, né, uma corrente elétrica, que é isso que faz elétrons andarem, né, entre um ponto e outro de uma bateria, porque tem um acúmulo de carga negativa de um lado e um acúmulo de carga positiva do outro. Os elétrons são atraídos pelas cargas positivas e afastados pelas negativas. Beleza. Então, existe energia elétrica. E como todos os outros tipos de energia, a gente consegue transformar nos outros tipos de energia. Então, a gente pode usar a energia elétrica a nosso favor. E como a gente sabe manipular corrente em um circuito e espalhar o circuito por onde a gente quiser, a gente tem mais controle sobre isso. É por isso que a gente usa a energia. A gente converte a energia elétrica, a energia que tem lá na natureza, tipo nas hidrelétricas, a gente converte em energia elétrica. E da energia elétrica chega nas nossas casas por meio de fios, e aqui a gente converte de novo em outros tipos de energia, tipo energia térmica, quando a gente vai aquecer alguma coisa, e também a energia térmica quando a gente esfria alguma coisa, né? Ele faz um processo contrário, o refrigerador. Energia cinética, quando a gente quer rodar um ventilador, a gente põe um liquidificador para funcionar, né? Energia luminosa para ligar o meu computador, para ligar a minha lâmpada. Então, a gente usa energia elétrica como um meio, um tipo de energia especial que a gente pode transformar e a gente tem mais controle para mandar para os lugares. Enfim, beleza. Então, a gente falou sobre isso aí. Por exemplo, na lâmpada incandescente, energia elétrica é transformada em térmica e também em energia luminosa, que é a luz. Aí a gente resolveu uma questãozinha. E aí a gente falou de potência. Potência nada mais é do que um número que é a taxa de energia que você está ganhando ou perdendo. O que é taxa? Quando você pega uma coisa, uma quantidade, e divide pelo tempo em que ela aconteceu. Na velocidade, é uma taxa de quão rápido eu estou, né?
quantos metros eu andei em um segundo. Potência é parecido. Ela fala quanta energia eu dei ou recebi, ou quanta energia está sendo usada, enfim, depende do contexto, por segundo, por exemplo. E a energia a gente mede nessa unidade que lá quando a gente estudou mecânica, não sei se vocês lembram, se escreve Joule, mas se escreve Joule, mas se fala Joule. Na verdade, se fala Joule, mas enfim, tudo bem. Isso daqui é uma unidade de energia, é a unidade que a gente usa. É a energia necessária para eu empurrar com 1 newton de força algum objeto por 1 metro. É isso que é 1 joule de energia. E aí, então, a unidade de potência é a unidade de energia dividida por unidade de tempo, por exemplo, segundo. Então, joule por segundo é a unidade de potência. E a gente chama 1 joule por segundo, ao invés de ficar escrevendo joule por segundo, a gente chama de outro nome. A gente chama 1 joule por segundo de W, que é watt. Então, a gente fala tantos watts de potência, significa tantos joules por segundo. É a mesma coisa, watt ou joule por segundo. E aí, toda vez que você quiser calcular uma potência, você pega a quantidade de energia que foi dada e divide pelo tempo em que aconteceu. Ou, às vezes, ele pode te dar a potência e te perguntar qual foi a energia total, sendo que isso funcionou por tantos minutos. Então, esses normalmente são os tipos de pergunta que tem. O fogo forneceu 3 joules para aquecer a panela durante 6 segundos. Qual que é a potência? Aí você calcula 3 joules dividido por 6 segundos. Normalmente, o negócio desses tipos de questão é que não vai estar em joule ou não vai estar em segundo, vai estar em quilojoule, que é 1000 joules. E não vai estar em segundo, vai estar em horas. E aí a gente precisa transformar, né? E esse é o maior desafio, normalmente, dessas questões. Se ele já te dá em joules e já dá em segundos, beleza. 1 joule por segundo é 1 watt. Às vezes ele te fala que a potência em kilowatts, em kilowatts, e pergunta, quanta energia foi gasta, em quantos segundos? Beleza. Aí aqui eu coloquei em joules, em quilowatt-hora. Por quê? Porque a gente consegue falar que eu posso usar uma outra unidade de energia que não é o joule. A gente aprendeu que existe a unidade joule, a gente aprendeu que existe a unidade caloria, que é uma unidade mais próxima, assim, quando a gente está falando da energia que a gente gasta, né, nos alimentos, quilocaloria está mais perto, assim, do que a gente usa, né, é uma outra unidade de medida. E quando a gente está falando de energia elétrica, normalmente a gente usa o quilowatt-hora. O que é um quilowatt-hora? De energia. Isso aqui é uma unidade de energia, porque um kilowatt, só kilowatt é unidade de potência. Então, você multiplica por uma coisa que está em unidade de tempo, vira unidade de energia, porque potência é energia por tempo. Então, energia é potência vezes tempo, multiplicando em cima. Tá? Então, multiplicando em cima, o negócio corta, né? Então, energia é potência vezes tempo. Potência vezes tempo. Enfim. Estou escrevendo aqui de novo, mas tá escrito bem aqui, né? Aí, beleza. Então, 1 kWh é uma unidade mais comum, que é... Então, 1 kW de energia equivale a uma fonte com uma potência de 1 kW trabalhando por 1 hora. Quanta energia essa fonte dá? Então, se eu tenho um fogão que tem uma potência de kilowatt, eu deixo ele trabalhando por 1 hora, ele me deu 1 kWh de energia. Isso que é o significado de kWh da unidade. Tá? Aí, na conta de energia elétrica, eles medem assim, eles medem por quilowatt-hora. Que nem a gente estava falando. Eles falam assim, eu estava até vendo ontem qual que era o preço, é 30 centavos por quilowatt-hora. Então, você pensa assim, usei o micro-ondas hoje por 30 minutos, contando todas as vezes que eu usei. E ele tem a potência de... Eu nem sei qual que é uma potência normal, vou colocar 50 watts. Aí eu liguei a minha lâmpada
durante 7 horas hoje. E ela tem uma potência de 100 watts. Cada quilowatt-hora custa, 1 quilowatt-hora custa 30 centavos. Ah, isso vai ficar chato, né? Vou falar, custa R$1, melhor. Depois a gente vê. Horrível, né? Cada quilowatt-hora custa R$1. Então, quanto que eu gastei de energia só hoje? Aí eu pego aqui. Quanto de energia eu gastei com micro-ondas? Eu tenho 50 watts, que é a minha potência. Potência igual a 50 watts. Mas potência também é o quê? Energia pelo tempo. Energia é delta da energia dividido pelo delta do tempo. É quantidade de energia por quantidade de tempo. Então, eu tenho aqui... Eu posso botar aqui já... E substituir o tempo pelo tempo que eu já tenho. Opa, substituir esse tempo aqui, né? Pelo tempo que eu já tenho, que é 30 minutos. Só que eu vou querer que fique em quilowatt-hora no fim. Então, eu vou transformar esse minuto em hora. 30 minutos é quanto de uma hora? Lembrando que quando a gente está falando de tempo é diferente, porque uma hora tem 60 minutos, né? E não 100. Então, 30 minutos é o quanto de uma hora? É metade de uma hora. Meia hora, né? Então, 30 minutos é 0,5 hora. Posso deixar assim. Aí eu pego essa fórmula aqui, ΔE dividido por 0,5 igual a 50. E isso vai me dar ΔE igual a 0,5 que está aqui embaixo. Aí eu passo para cima multiplicando. 0,5 vezes 50. Que dá, deixa eu ver, 0, 5 vezes 5, 25. Aí tem uma vírgula, dá 25. Isso aqui eu fiz rápido, vocês podem fazer para checar. Dá 25. Beleza? Então, 25 o quê? 25 watt vezes hora, porque eu usei o tempo em hora e usei a potência em watt. Mas eu quero em quilowatt-hora, né? Como é que eu faço? Quilowatt-hora é a mesma coisa que 1 kilowatt é igual a 1000 watts. Se eu quero transformar isso aqui em 1000 watts, eu vou multiplicar por 1000 em cima e embaixo. Porque se eu multiplicar por 1000 em cima e embaixo, eu não faço nada, né? Em cima e embaixo. E 1000 vezes 1 kilowatt dá... 1000 vezes 1 kilowatt vezes 1 watt dá 1 kilowatt. Aí, beleza. Dá, então fica só 25 sobre 1000, que dá 0,025. Ai, meu Deus. Tá acabando o espaço. 0,025 quilowatt-hora. É isso. Enfim, aí é só um exemplo, né? Depois vocês podem fazer para lâmpada, mas só com o micro-ondas, quanto que eu gastei de energia? É 0,025 reais, que é bem pouquinho, né? É 2 centavos. 3 centavos arredondando. Então, só para dar um exemplo aí para ficar mais... Não vai ter uma conta tão grande assim para vocês fazerem. Normalmente vai ter uma conta só de multiplicar duas coisas mesmo e para usar a unidade. Mas só para a gente saber mais ou menos como é que funciona a conta de luz que chega no mês. É assim, cada quilowatt-hora, que é uma unidade de energia, quilowatt é a unidade, lembrando, é a unidade de potência. Quilowatt vezes hora, quilowatt-hora, é a unidade de energia, justamente porque está multiplicado pelo tempo. E energia. Enfim. É isso que vem lá na conta de luz. Aí, uma última coisinha que eu queria falar, que eu já vou falar também na próxima aula, mas só para adiantar, é que num circuito, a gente também tem um outro jeito de calcular a potência, que é corrente vezes tensão. Isso vem por causa da definição de tensão, que a gente não comentou sobre, mas potência é energia sobre tempo, só que aí a energia no circuito, por definição, do jeito que a gente define tensão elétrica, é Q vezes U dividido... Q vezes U só. O que é Q? É a carga. Então, o que significa? Quando eu tenho aqui entre duas placas lá, uma com carga positiva e outra com carga negativa,
eu ponho aqui um elétronzinho, ele vai ser atraído pelas positivas. Ponho aqui. A definição do tamanho da tensão elétrica é a carga desse elétron, que eu vou chamar só de Q, vezes... a carga, desculpa. É a energia que o elétron adquire, energia elétrica, dividido pela carga. E aí, por definição, essa energia aqui eu consigo substituir por isso, Q vezes U. Só que Q dividido por ΔT é a corrente. Não precisa decorar isso aqui, gente. Eu só estou demonstrando porque que a fórmula é assim. E aí, acaba que num circuito a gente consegue calcular a potência pegando a tensão elétrica vezes a corrente. Isso também vai dar a potência, que é a energia dividida pelo tempo. Então, o aparelho sempre vai ser colocado na tensão dele. Ele só funciona na tensão certa dele. Tipo, o meu micro-ondas funciona a 127 volts. Ele só funciona na tomada de 127. E quanto maior a potência, mais alta precisa ser a corrente, né, para ele funcionar. E mais cara fica a conta de luz. Tá? Então, sempre vem as especificações dos materiais e tal. A gente tem lá, ó, máxima potência, 390 watts. E é isso que significa. Tá bom? Aí, isso encerra o nosso assunto de potência. Vocês têm alguma dúvida sobre isso que eu falei? Isso aqui não precisa decorar, eu estava demonstrando. Isso aqui, às vezes, a gente usa, principalmente no Cefet, mais do que no Caltech, tá? Um pouco, mas às vezes eles cobram que você saiba essa fórmula e use ela, né? U vezes I. Potência, o π, potência igual a corrente vezes U, vezes a tensão. Mas a principal fórmula de potência, que é a definição dela mesmo, é a diferença de energia dividido pela quantidade de tempo. ΔE sobre ΔT. Dúvidas? Alguma dúvida? Nada? Gente, responde, pelo amor de Deus. Eu vou até remover essa página aqui. Estão aí? Estão aí ainda? Beleza. Vamos lá. Vamos dar uma animada melhor aí. Aí, aqui eu seleciono. Eu peguei, na real, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 questões, que é a prova do Caltech de 2019, a parte que tinha física da prova do Caltech. Tá? Aí eu peguei pra gente ver como é que ela é, tá? E também comentar um pouco pra gente revisar outros assuntos rapidinho, de acordo com a questão. E eu acho que eu vou fazer isso nas próximas aulas também, se vocês concordarem. Se vocês tiverem alguma dúvida específica, ou queiram que eu revise um assunto específico, vocês me falam. Mas por enquanto eu vou ficar fazendo isso, tá? Então eu vou dar um tempinho para vocês lerem e responderem, e eu vou criar aqui no chat, naquele lugarzinho lá, para gente votar aqui nas respostas. Letra A, B, C ou D. Deixa eu ver. C, D. Tá. Ó, questão de energia. Um carro movido a gasolina viaja por uma estrada plana e reta com velocidade constante. Para manter esse movimento, ocorrem no carro várias transformações de energia. Entre as transformações de energia que ocorrem nessa situação, aquela que está relacionada com a manutenção da velocidade constante e com a combustão de gasolina é a transformação de qual energia em qual? O que faz o carro continuar a ter a velocidade dele? Qual energia é transformada em qual? O que vocês acham? Vocês podem votar aqui do lado de conversa tem votações. Aí vocês escolhem uma letra e enviam. A gente deve
E aí? Chutes? Tempinho para vocês pensarem. Alguém sabe? Letra D. Tá, José falou letra D. Deixa eu ver. Rapidinho. Só um negócio. Agora até eu fiquei na dúvida com essa questão. Vamos deixar ela em aberto para a aula que vem, porque eu achei esquisita. Mas de qualquer forma, vamos ver um pouquinho sobre. Vamos falar um pouquinho sobre motor, já que a gente já está por aqui. Sobre motor de carro. Como é que funciona mais ou menos o princípio do motor de carro? Eu acho que a gente não falou muito sobre isso, mas tem um pouco de energia térmica, né? E tem energia cinética, né? E como é que funciona? Funciona com um gás, como um motor de gás, na verdade. A gente vai ter uma gasolina aqui. Então, a gente vai ter uma gasolina aqui. E aí, tipo num tubo, uma versão simplificada, tem um líquido aqui que vai ser a gasolina ou álcool. E aí, a gente vai ter um negócio aqui, que é uma barra de metal. Então, isso aqui é um cilindro. E tipo uma tampa do cilindro que consegue se mover. E a gente chama isso de pistão. E aí, se isso aqui tivesse um foguinho aqui embaixo, independente do que tem aqui, inclusive, né? Se fosse gasolina ou não, esse negócio aqui expande. Então, imagina que você tem água aqui. Imagina que é água por um momento. Se você aquece a água, a gente sabe que ela aumenta de volume. Então, se eu aquecer a água e esse pistão aqui, essa coisa aqui, for móvel, esse negócio vai subir para essa água ocupar mais volume. E motores que são a vapor ou a gasolina, ou a álcool, ou algum líquido, eles funcionam com base nesse princípio, mas eles têm um mecanismo para o pistão voltar para o lugar onde ele estava e depois acionar de novo. Então, basicamente, o negócio funciona com base na expansão e contração de alguma coisa. Só que eles perceberam que a gasolina e o álcool e os combustíveis de carro, enfim, eles têm o maior poder de expansão e de contração por meio de uma explosão. Então, a gente tem uma coisa aqui chamada de vela, que é uma coisa que faz uma faísca elétrica
e a faísca elétrica ativa a gasolina para expandir. E depois ela vai esfriando e contrai. Aí ela expande de novo e contrai, faz esse pistão se mover para cima e para baixo. E a gente consegue pegar esse movimento para cima e para baixo, ligar por umas engrenagens, fazendo, sei lá, uma roda girar, né? Para cima, para baixo, para cima, para baixo. A gente consegue transformar, então, uma energia de expansão aqui do gás na energia cinética que move o carro. Então, eu estou com um pouco de dúvida. Eu diria que talvez que seja que a letra D também, meu José, mas eu vou dar uma conferida. Porque eu achei estranho a parte da elétrica, porque para mim a energia mais fundamental é a térmica, que seria térmica em cinética, e não tem essa opção. Então, eu vou dar uma olhada e depois a gente vê. Mas só para a gente pensar mais ou menos como é que funciona, já que a gente não falou de motor de carro, a gente só falou de motor. A gente falou de outro motor, a gente falou de motor elétrico, que eu falei na aula passada um pouquinho. Mas a gente tinha falado de motor de carro. Aí deixa eu mostrar um videozinho aqui para vocês. Acho que esse vídeo aqui dá para mostrar todo, ó. Vou compartilhar. Compartilhar vídeo do YouTube. Estão vendo? Tá todo mundo vendo aí? Neste vídeo usaremos um recipiente de vidro com uma pequena saída de vapor, uma ventoinha de plástico, uma espiriteira contendo álcool, uma máquina térmica de Heron feita de vidro e uma mini máquina a vapor. As máquinas térmicas a vapor funcionam utilizando a pressão exercida durante a ebulição da água para realizar algum trabalho, ou seja, transformando energia térmica em energia mecânica. Elas utilizam o princípio físico no qual a água tende a aumentar violentamente o seu volume, mais de 1.200 vezes, quando passa do estado líquido para o estado gasoso. Porém, se mantivermos o volume do recipiente inalterado, haverá um aumento na pressão do vapor proporcional, que pode ser usado para realizar algum tipo de trabalho. Iniciaremos nossas demonstrações com uma máquina térmica de Heron, idealizada por Heron de Alexandria. O princípio de funcionamento também é bastante simples. Na ebulição, o vapor sai do recipiente de vidro através dos terminais em alta velocidade, formando um binário de forças que fazem com que a máquina gire. Olha aí, você tem dois caninhos e eles estão virados para lados contrários. O vapor sai para um lado fazendo força num canto e no outro canto ele sai para o outro lado. Então, esse jeito bem simples A segunda de máquina a transformar vapor energia térmica utiliza em uma energia ventoinha de plástico. Existem muitos jeitos. Aquecemos o recipiente de vidro contendo água e durante a ebulição, o vapor formado aumenta a sua pressão interna e é obrigado a sair do recipiente de vidro através da pequena abertura em alta velocidade. Este vapor bate sobre as palhetas da ventoinha e a faz girar em alta velocidade. Simples também, fazendo o ar literalmente Este é o princípio de funcionamento das turbinas a vapor, que podem girar em altas rotações, aproveitando a pressão exercida pelo vapor. É assim que funciona, mais ou menos assim que funciona um motor de trem. É um motor a vapor. Já a mini máquina a vapor utiliza a pressão gerada na ebulição da água para empurrar um pistão e realizar trabalho sobre uma roda. Olha aí o pistão que eu falei. Tem que dar um impulso inicial. Sempre. Todo motor precisa de um impulsinho inicial. Aí depois ele para o pistão voltar para sua posição original, um sistema de válvulas expele o vapor para o ambiente. Assim, o pistão poderá receber vapor e empurrar novamente o pistão. Este modelo de máquina a vapor é o que mais se assemelha com os utilizados no início da Revolução Industrial, em que a força humana e animal foi lentamente substituída pela força do vapor. E o barulho que um trem faz, esse barulhinho aí, é o vapor saindo. Para a gente poder ter... Opa!
Esse barulhinho que o trem faz é o vapor saindo. Para ele poder... para o pistão poder voltar para o lugar inicial de novo e começar a expandir de novo. Deixa eu tirar aqui. Tá. Então, só para a gente falar um pouquinho de motor, né? Porque eu acho que a gente não falou muito, falou um pouquinho. E aí, o motor elétrico, como eu falei, normalmente ele tem um ímã ou tem mais uma bobina, né? Que é um fio enrolado para funcionar. E ele funciona com base na força magnética, que é bem diferente desse aí, mas é uma outra transformação de energia também. A gente está transformando energia elétrica em cinética. Mas é tudo motor. Sempre tem a ver com transformação de alguma outra energia em energia cinética. Da mesma forma, um gerador é o contrário. É sempre a transformação de uma energia cinética, normalmente o potencial da natureza, né, tipo de uma cachoeira gravitacional, em energia elétrica, normalmente. A gente usa um gerador de energia elétrica. E ele faz o processo contrário. Beleza. Então, aqui uma questão de ótica. Bora lá. A figura 1 desta questão, essa questão é boa, mostra uma situação na qual uma mulher observa um enfeite colocado sobre sua cabeça com o auxílio de um espelho vertical situado em uma parede. Espelho vertical, tá. Já a figura 2 mostra que por meio do espelho... Mostra que por meio do espelho a mulher não consegue ver seus sapatos ou a parte inferior do seu vestido. Sabemos que na situação mostrada nas figuras é impossível que a mulher utilize o espelho para enxergar simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, o enfeite sobre sua cabeça e a parte inferior do seu vestido. E aí ele quer saber por quê. Por que ela não consegue enxergar o enfeite da cabeça e a barra do vestido ao mesmo tempo, com esse espelho? Primeira opção, a base do vestido ou os sapatos não emitem luz. Vou deixar a figura aqui, né? A base do vestido ou os sapatos não emitem luz, é por isso que não há luz refletida no espelho, na direção dos olhos da mulher. 2. O espelho está mal posicionado e sua extremidade superior está acima do topo da cabeça da mulher, que está situada diante dele. É por isso que não chega. É por isso que ela não consegue ver a cabeça e o pé ao mesmo tempo. Os raios de luz provenientes do enfeite dos sapatos devem satisfazer simultaneamente as leis da reflexão da luz no espelho? Ou a distância da mulher até a parede precisaria diminuir para que ela visse seus sapatos, bem como o enfeite sobre sua cabeça? E aí, o que vocês acham? Por que ela não consegue ver o enfeite da cabeça e os pés? Ideias? Vocês responderam aqui embaixo? Vocês estão respondendo agora nas votações? Aperta em voto e muda de voto. Eu não estava enxergando a resposta de vocês. Agora eu tô. D ou B? Escolham aí. Tá, quantas tem? 1, 2, 3, 4, 5. Falta um. Tá, deu B. Beleza. Vamos lá, então. A mais marcada foi a letra D. A distância da mulher até a parede precisaria diminuir para que ela visse seus sapatos, bem como o enfeite da sua cabeça. Tá falando, então, que a mulher tem que chegar mais perto do espelho. É isso que vocês estão dizendo. Para ela conseguir ver. Então, se ela tivesse mais aqui, é verdade que ela consegue ver a cabeça e o pé ao mesmo tempo? Pensa na experiência própria de vocês. Se você chega mais perto do espelho, você consegue ver mais o seu pé? Mas ele está falando na questão... Cadê? A mulher não consegue ver.
Ah, não, pera, eu achei que era para ela ir para mais longe. Tá bom, então que seja ela... Não é isso que ele tá falando, não, mas mesmo se fosse, se ela for para mais longe, você acha que ela vai conseguir ver o pé e a cabeça? Por quê? Vamos lá, né? Para uma coisa chegar no olho dela, precisa sair aqui da cabeça dela e chegar no olho dela, mas precisa obedecer a regra do espelho, né? A regra de que... Vou deixar mais fininho aqui. A regra de que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, saiu da cabeça dela, chegou no espelho, e esses ângulozinhos aqui são iguais, o ângulo de entrada e o ângulo de saída. E o do pé também tem que ser igual. Então, se sai uma luz do pé dela, como é que eu faço chegar no olho dela? Tipo, só dá para chegar no olho dela, o ângulo de incidência tem sempre que ser igual ao ângulo de reflexão. Então, existe alguma posição em que o ângulo vai ser igual? Opa! Difícil. Mas a questão, gente, é que... Pensa no desenho que está aqui na questão mesmo. Opa. Nesse caso, isso daqui é exatamente a imagem que ela consegue enxergar. Ela não está vendo a perna abaixo disso. Então, ela só está vendo essa imagem aqui. Por quê? O raio sai daqui, vem até aqui, e existe uma possibilidade, existe um jeito dele chegar até os olhos dela. Esse raio, exatamente esse... Opa! Exatamente esse raio que está aqui, consegue chegar aos olhos dela. Por quê? Porque ele obedece à lei da reflexão. Então, se eu desse um zoom aqui, numa lupa, uma lupazinha, se eu desse um zoom, eu tenho ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Existe um raio que sai daqui, e se ele fizer ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão aqui, ele chega no olho dela. Tá. E o pé dela? Ou a barra da calça, né? Ou tudo que está abaixo daqui. O mais íngreme que eu posso fazer, o mais inclinado que eu posso fazer, o raio mais inclinado, é esse aqui. E que chega na parte mais longe do espelho. O ângulo de incidência, com a normal, né? É esse aqui, ângulo de incidência. Tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Ângulo de reflexão. Todos os outros raios que chegam no espelho vão lá para cima, porque o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, os que são mais inclinados do que esse vão lá para cima. E os que são menos inclinados do que esse não chegam no espelho. Tá? Esse é o primeiro. É o primeiro deles que poderia chegar nos olhos dela. Mas esse não chega. Se eu fizer a regra, ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão, chega aqui na boca dela, por exemplo. Não chega nos olhos dela, então ela não enxerga. E é por isso que não dá. Nessa posição que ela está, se eu desenhar, se for possível isso daqui, é impossível isso daqui. Porque todos os raios a partir daqui todos os raios possíveis a partir daqui, eles não vão chegar na cara dela. Eles vão chegar ou antes ou depois. Tá bom? Só vai chegar no rosto, no olho dela a partir daqui, que é justamente onde ela enxerga, tá vendo? Então, tendo dito isso, a resposta é letra C. Por que que não dá para ela ver os pés dela? Porque os raios de luz do enfeite dos sapatos precisam os dois satisfazer a lei de reflexão. E eles não conseguem satisfazer ao mesmo tempo. Ou esse consegue satisfazer, ou então esse satisfaz. Se ela, tipo, pulasse aqui em cima, né? Ela conseguiria ver. O que eu ia falar mais? Tá. Então, a distância da mulher até a parede precisaria diminuir para que ela visse seus sapatos, bem como o enfeite sobre sua cabeça. Então, não, né? Agora, eu não tenho certeza se a distância dela precisaria... Se a distância dela aumentasse, ia fazer algum efeito. Eu sei que existe, por exemplo, um tamanho ideal de espelho em que você consegue ver o seu corpo todo. E existe um espelho que você não consegue ver o seu corpo todo de jeito nenhum, não importa a distância que você esteja dele.
E dá para provar isso fazendo umas trigonometrias, assim. O que eu consigo ver? O que está no meu grau de visão aqui dentro desse espelho? Quais são os raios? São os raios que vieram daqui, 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 daqui. Todos os raios que conseguem chegar aqui e fazer, né? Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Então, só existe uma certa parte que eu consigo ver do meu corpo. E muitas vezes independe da distância que eu tô. Mesmo assim, vai ter um limite aqui, ó. Por causa do tamanho do espelho, tá? Mas existe uma questãozinha bem interessante sobre isso, depois eu mando para vocês. Mas a resposta dessa questão aqui é mais simples. Ela é porque essas duas coisas não conseguem ser satisfeitas. Aí a B era porque o espelho está mal posicionado, está acima do topo da cabeça. Se ela tivesse mais... Ele está falando justamente que o espelho está muito em cima. Se o espelho tivesse mais embaixo, ela veria. Não, se o espelho tivesse mais embaixo, o que aconteceria é que ela veria o pé dela, mas ela não veria o enfeite da cabeça, tá? É isso que aconteceria, mas não as duas coisas nunca. E a base dos vestidos ou sapatos não emitem luz e por isso não há luz refletida pelo espelho na direção dos olhos da mulher. Isso não é verdade, né? Nada aí emite luz, entre aspas. Tudo reflete só a luz do ambiente. Mas tá tudo bem, né? A gente pode falar que tá saindo luz de todo lugar, sim, sem problema. Tá certo? Vocês entenderam essa explicação? Então, se eu baixasse esse espelho aqui, daqui de cima, e colocasse ele aqui embaixo, ela conseguiria ver o pé dela, mas não conseguiria ver a cabeça. E aqui em cima ela só consegue ver a cabeça e não consegue ver o pé. Nunca vai ser possível, com o tamanho do espelho, ver as duas coisas. Tá bom. Por causa das leis de reflexão. Beleza, deixa eu ver que horas são aqui para eu ver as questões mais importantes. Essa aqui é de assunto recente, essa aqui eu vou dar na aula que vem, essa daqui é de calor, então vai ser essa. Essa daqui e depois é de calor. Tá, então, durante uma viagem de carro, o passageiro observou que o objeto solto se movia dentro do veículo sempre que ele acelerava, freava ou fazia curvas na estrada. Os movimentos desse objeto nas situações relatadas acima ocorrem por quê? Tá, podem votar. Por que um objeto solto dentro do veículo, sempre que ele acelera, freia ou curva, se move? Por que ele se move? Questão de mecânica. Aqui. Primeira opção. O objeto solto dentro do carro não tem inércia e por isso não é capaz de acompanhar o movimento do carro. 2. O objeto solto dentro do carro tende a manter o seu movimento inicial em relação à estrada caso nenhuma força externa atue sobre ele. 3. O objeto solto sempre tende a se mover no sentido oposto ao sentido de movimento do carro devido às forças de ação e reação. D. Existem forças externas atuando sobre o objeto solto no veículo e elas é que provocam seu movimento no interior do carro. Ainda vão votar? Já votaram? Tá. Beleza. A maioria está na letra B. Um objeto solto dentro do carro tende a manter seu movimento inicial em relação à estrada, caso nenhuma força externa atue sobre ele. Tá correta, letra B. E alguns outros falaram letra D. Existem forças externas atuando sobre o objeto solto no veículo e elas é que provocam seu movimento no interior do carro. Tá, vamos desenhar aqui. Eita. O que acontece com o objeto solto dentro do veículo? Se ele tiver encostado em alguma coisa, né? Ele não vai
Se ele estiver preso, né, em algum lugar, tipo dentro de uma caixa que tem atrito no chão do carro. Se eu tiver uma bolinha dentro de uma caixa que tem atrito no chão do carro. O carro vai estar andando para frente, acelerando, né? Ele vai ter uma aceleração. E aí, o que vai acontecer aqui? O negócio não vai andar porque vai existir uma força da caixa sobre a bola. Existe uma força da caixa sobre a bola e da bola sobre a caixa. E aí existe um atrito da caixa, tá? Existe um atrito da caixa no chão e do chão na caixa. De forma que tanto essa força aqui é maior, é sempre maior para frente, porque a resultante dela sempre tem que dar para a direita. Vai dar uma resultante para a direita, que é justamente porque o carro está acelerando. E aí ela não vai se mexer por causa disso tudo. Mas se a bola estivesse solta, não vai se mexer assim, né? Em relação ao carro. Em relação a gente, ela está indo para frente. Mas se ela estiver solta, justamente a resposta correta é a letra B. Não existe nenhum objeto e nada perto dela, não que tenha sido citado, né? Que esteja fazendo força sobre ela, além do peso dela, né? Da gravidade, por exemplo. Mas tudo bem, porque o carro está acelerando uma direção para frente, na horizontal. A gente não está olhando o movimento na vertical. Então, existe força interna, força externa sobre? Existe, mas não importa para esse movimento. Ela vai se mover por quê? Porque o negócio estava a uma certa velocidade e o carro acelerou. Então, houve uma força do chão sobre o carro que fez ele acelerar. Lembra que um carro só funciona por causa do atrito do chão? Então, a força que fez o carro acelerar foi o atrito nas rodas. Atrito. Existe uma força que fez ele acelerar. Mas a bola que está lá dentro não está em contato com o chão, ela não tem as rodas, o atrito não está empurrando ela de forma nenhuma. Então, se isso não está acontecendo, o que vai acontecer com ela? Ela vai tender a continuar a mesma velocidade que ela estava, sendo que o carro está aumentando a velocidade. Então, ela vai ficar para trás. Ela vai descer, né? Ela vai para trás, que nem a gente, quando a gente sente um carro, né, acelerando. E se o carro frear, ela vai tender a continuar. Se ele frear, significa que ele está acelerando para trás. É isso que é freio, aceleração para trás. Se ele frear, ela vai tender a continuar com essa velocidade para frente. Então, ela vai para frente, que nem a gente sente o impulso, né? Quando o carro freia, a gente vai para frente. E isso é tudo por causa da inércia. Então, a inércia é a tendência do objeto a continuar no seu estado de movimento, a menos que haja alguma aceleração, alguma força externa sobre ele. E aí, como não tem, nesse caso, o negócio só está empurrando o carro e não a bola, aí ele continua o movimento que ele estava. E é por isso que o motorista está vendo o negócio se mover, né? A bola tende a continuar do jeito que ela estava, o objeto, e o motorista está acelerando. Então, tem essa diferença. Beleza? Então, letra B. Certinho. Tá. Acabando aí. Deixa eu só... Tá. Essa aqui. Questão de termo. A figura a seguir ilustra a transferência de calor entre uma panela quente e as mãos de uma pessoa, que podem ser colocados acima ou abaixo da panela sem contato direto com ela. Tá. Note que na situação 1 a mão foi colocada acima da panela, enquanto na situação 2 a mão aparece abaixo da panela. As mãos podem receber energia da panela por meio de 3 processos diferentes: condução, convecção e radiação. Nas situações mostradas na figura, vai ter transferência de energia por convecção de maneira eficaz? Em qual situação? Em nenhuma, apenas na 2, apenas na 1 ou nas duas? O que vocês acham? Votação aberta. Haverá transferência de energia por convecção. Lembra o que é convecção?
Existem 3 formas de condução de calor: condução, convecção e radiação, que a gente viu lá na parte de térmica, de física térmica. Então, o que conduzir o calor é o calor se espalhar, né? O calor é o quê? O calor é a energia térmica sendo transferida. Então, você tem uma barra de ferro, por exemplo. Se você esquenta ela de um lado, o calor vai ser transferido e vai se espalhar por ela toda. A gente chama isso de condução, de calor por transferência de calor por condução. Você aquece só essa parte, mas o calor ele tende, por contato mesmo, a se espalhar para a barra toda. Ou então, se você tem um objeto, você encosta em outro objeto, o calor transfere, né, de acordo, se esse daqui estiver mais quente do que esse, o calor transfere desse para esse, e a barra funciona assim, na real. Isso é condução de calor. Convecção é quando acontece isso, só que com gases, então, ou líquidos. Então, você tem dentro de um copo, por exemplo, gases ou líquidos. Você tem dentro de um copo aqui água quente e água fria. Água quente eu vou pintar de vermelho, e água fria eu vou pintar de azul. E o que acontece? Em líquidos e em gases, qualquer coisa maleável, né? A gente vai ter uma tendência de gases que estão quentes subirem e gases que estão frios descerem. Porque os gases que estão quentes, eles têm as moléculas mais separadas. Eles são menos densos. E os gases que estão frios, as moléculas estão mais juntas umas das outras. Então, eles são mais densos. Uma coisa que é mais densa, ela é mais pesada. Cada pedacinho dela é mais pesado. Então, ele tende a descer por causa do peso mesmo. E uma coisa que é menos densa, cada região dela é menos pesada. Então, isso tende a subir para dar espaço à coisa mais densa. Essa movimentação de gases ou líquidos, porque acontece tanto no ar, quanto na água, quanto em qualquer outro fluido, a gente chama de convecção, porque o calor está sendo movido de lugar através dessa movimentação de gases, que acontece pela diferença de calor. Então, ar frio desce e ar quente sobe. Ou água fria desce e água quente sobe. E aí o calor está sendo transferido. Está aqui embaixo, aí ele sobe, aí daqui ele esfria, aí daqui a pouco desce de novo. Aí está aqui embaixo, aquece, se tiver um fogo aqui. Sobe, esfria, aquece. E fica fazendo esse ciclo. É assim que funciona a água fervendo. Então, a gente chama esse processo de convecção. A água quente, ou água ou qualquer outra coisa quente, sobe e a coisa fria desce. E o calor vai sendo mudado de lugar. E, por último, a radiação é a terceira forma de transmitir calor, que é através da radiação eletromagnética, que é tanto luz quanto outros tipos de radiação. Então, a gente tem luz, que é luz visível de todas as cores, é um jeito de transmitir calor. E o infravermelho é o que consegue realmente aumentar a temperatura das coisas. É um tipo de luz que a gente não consegue enxergar, que tem a frequência menor que a do vermelho. Então, tem a luz vermelha, tem a frequência menor que nossos olhos já não detectam. Essa daqui é aqui quando a gente... É a nossa sensação de calor à distância. Então, se você chega perto de uma lareira, você sente o calor, é principalmente por causa da radiação infravermelha. Você sente o calor do sol por causa da radiação. O calor do sol teve que viajar até você pelo espaço que não tem ar. Então, não pode ter chegado pelo ar, ele chega pelo infravermelho, que é uma radiação que sai de lá, junto com as outras. Enfim, tendo revisado todo esse negócio de radiação, qual que vocês... ou de condução de calor, qual que vocês acham que é a resposta? Onde que vai ter transferência de energia por convecção de maneira eficaz? Algum chute?
Por onde que a mão, né? Porque ele está falando que está colocando a mão. Tem uma mão em cima na situação 1 e uma mão embaixo na situação 2. Qual que vai sentir calor por convecção? Isso. Exatamente, letra D. Letra D é a correta. A 1 vai sentir de forma eficiente o calor por convecção e a 2 não vai sentir por convecção. Ela pode sentir por radiação. A radiação está vindo para cá de qualquer forma, né? Mas por convecção, não, porque o ar quente vai justamente para cima e não para baixo. Então, quem vai sentir calor por convecção vai ser essa mão aqui. Tá, beleza? É isso então, gente. Já acabou meu tempo. Obrigada por assistirem a aula. E na quarta-feira tem mais. Deixa eu parar a gravação aqui. Vocês têm alguma dúvida?